E agora a gente vai discutir também como está sendo essa criação de uma nova Superliga de Vôlei, né? A gente, quem acompanha a máquina já viu ali uma outra notícia falando um pouquinho disso, mas a gente decidiu trazer alguns protagonistas dessa história para a gente falar um pouco. Então eu queria trazer pela ordem do mediador primeiro, Guilherme Costa, coordenador do curso de jornalismo, é isso, Guilherme? Não errei? Acertei. Coordenador do curso de jornalismo aqui da SPM, tamanho de jogador de vôlei também. Guilherme, bem-vindo. Daniel Bortoleto, por favor, diretor do Web Vôlei, grande Bortoleto, principal portal, principal referência para a nossa indústria sobre o vôlei. Seja bem-vindo, Bortô, obrigado. Fernando Maroni, diretor do Vôlei Renata. Ontem, infelizmente, não chegou hoje com a taça aqui, mas não precisamos falar disso, né? Falar de outra coisa. Vamos falar de gestão, melhor, futebol, né? O que quiser, tamo junto, Fernandão, obrigado. Anderson Marcilli, presidente do Vôlei Guarulhos, bateu bet. O Vôlei Guarulhos só, não sei, ele pode dizer depois, mas tá tudo bem. Seja bem-vindo, meu querido, obrigado. E Henrique Neto Silva, diretor comercial de marketing e negócios da CBV. Grande Henrique, muito obrigado. Senhores, o palco é com vocês. Guilhermão, obrigado. Bem-vindo, Henrique. Mediação é sua. Já vou te entregar aqui coisa todo seu. Obrigado. Bom trabalho, senhores. Obrigado, Eric. Perguntas fáceis para vocês. Bom dia a todas, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado, Eric, pelo convite. Já nos falamos antes. E mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à SPM. Como o Eric me apresentou, eu coordeno o curso de jornalismo, que junto com o curso de ADM vem realizando uma série de ações voltadas para o esporte. Vocês podem imaginar que hoje os jovens jornalistas, a maior parte dos estudantes que chegam aqui querendo estudar jornalismo, vêm interessados no esporte. Então, esse é um tema que a gente vem trabalhando bastante, inclusive com esses eventos que o Marcelo, do curso de ADM, mencionou antes. É um grande prazer receber vocês aqui. O vôlei, certamente, é aí um esporte importantíssimo para o Brasil. A gente falava da Copa, mas se a gente pensasse em outros momentos do calendário esportivo nacional, o vôlei está ali com muito destaque. E poder discutir a criação de uma nova Superliga, como é que a gente reorganiza esse negócio vôlei, vai ser um grande tema. Eu vou começar, então, Henrique, começando contigo, sobre o papel da Confederação Brasileira de Vôlei e dos clubes nessa nova Superliga, posicionando, né, para quem não tem acompanhado o debate, imagino que todos aqui tenham, a discussão de você ter uma nova organização desse campeonato nacional. Então, onde a CBV pretende atuar para que esse negócio prospere? Bom dia. Bom dia a todos, meus amigos aqui nesse painel. Obrigado pelo convite, Eric, George. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse tema, que é um tema que está aquecendo, né, extremamente relevante, pelo ponto que a Superliga chegou. São 33 edições, a primeira edição foi em 93, 94, e eu joguei essa primeira edição. Já denunciando um pouco a minha idade aqui, eu estava presente e realmente a Superliga de Vôlei se tornou, chegou nesse ponto de maturidade, talvez seja a competição mais madura, né, e mais bem organizada do esporte olímpico brasileiro. E já havia, algum tempo atrás, o interesse do próprio mercado e dos clubes, né, que são os nossos principais stakeholders, em relação a que passo além nós poderíamos dar a partir de tudo que foi construído nesses mais de 30 anos, né, e onde nós poderíamos chegar, tendo em vista todos os resultados comerciais, né, esportivos, etc., que são mais do que comprovados. Esse é um produto organizado pela CBV, criado pela CBV, organizado pela CBV ao longo do tempo, onde os clubes, os atletas, as federações são parte importante disso, e por isso nós estamos chamando todas as partes envolvidas, interessadas, para a discussão desse novo modelo. É um modelo que se apresenta absolutamente fundamental, um novo modelo. A CBV chegou à sua capacidade máxima de investimento nesse produto e a gente precisa buscar novas forças de mercado, novas empresas que estejam interessadas, não só patrocinadores, mas também investidores, para que a gente possa projetar e construir os próximos 30 anos. Agora, eu vou perguntar para os dois, né? Para o Anderson e para o Fernando. O clube hoje é visto como um sócio do produto ou ainda como
um time participante, né, da competição. Como é que os clubes se posicionam diante dessa proposta? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Eric, Jorge. Obrigado. Grande honra estar aqui na SPM falando junto com os meus painelistas. Não fui jogador, vocês já devem imaginar o porquê do tamanho. Então, quando chamam para falar de voleibol, um cara de meio metro, já tem alguma coisa para falar. Porque jogar não vai jogar, não. Mas o principal que eu acho que a gente está aqui para discutir é um marco na história do voleibol. Como o Henrique bem disse, a Superliga já é uma marca muito forte, não só aqui dentro do cenário nacional, mas internacionalmente falando também. E, obviamente, que a gente, como toda modalidade, ela chega para em momentos que você precisa se atualizar e olhar para o mercado, para tudo que está acontecendo. Acredito que nós estamos aqui nesse novo modelo porque o futebol não conseguiu convergir para a liga, e aí sim começam a se olhar para outras modalidades, e acho que o voleibol sempre é a primeira que se olha depois do futebol, e eu acho que a gente está sabendo usar melhor, a gente está mais conectado, e isso eu tenho que fazer uma referência ao presidente Radamés, ao Henrique, que comandam e que fizeram todo esse esforço por tanto tempo de colocar a Superliga no patamar que está hoje. Então, não é uma questão de bem gerida ou não gerida, ou enfim, porque ela já é muito, e nós, clubes, podemos comprovar isso, que a gente tem todos os aspectos que a gente precisa para pôr em prática hoje, mas chegou num modelo que a gente precisa de uma evolução como mercado. A Superliga, eu trabalho há 22 anos profissionalmente com esporte, mas eu trabalhei 15 anos com automobilismo. Então, eu poderia falar muito mais da paixão do automobilismo do que pelo vôlei, mas não se compara a questão do negócio, da modalidade, do retorno, do engajamento que tem o voleibol hoje. Então, eu acho que a gente está com um diamante na mão e eu acho que a gente chegou nesse modelo de encarar como a gente dá mais sustentabilidade para esse processo, como que a gente consegue fazer com que a gente efetivamente põe a modalidade que é a segunda mais praticada no Brasil, mas que ela tenha todos os reflexos na parte de negócios e de exposição. Então, acho que esse é um momento mágico para o esporte, para o voleibol, e estar aqui dividindo isso com vocês é uma grande honra. Gui, primeiro, bom dia a todos. Agradecer ao Eric pelo convite de estar aqui, falando de voleibol. Para mim, um dia um pouco triste hoje, né? Eu não posso negar que queria estar aqui numa outra condição em relação ao resultado da partida de ontem, mas sem deixar de citar o resultado da temporada, né? Para o Vôlei Renata foi uma temporada espetacular. A gente disputou praticamente todas as finais das competições que disputou, terminando ontem com a final da Superliga. Então, para nós foi uma temporada fantástica, né, por essa análise. Sobre tua pergunta, hoje os clubes não são sócios da CBV, eles são equipes participantes do campeonato. O modelo, como o Henrique disse, da Superliga foi criado lá em 93, 94, e ele basicamente é o mesmo desde então, né? Entidades sem fins lucrativos, filiadas à federação regional e, por sua vez, filiadas à confederação. E aí cada um de nós tem um assento, obviamente, a gente participa das decisões principais da competição, principalmente no aspecto técnico, nem tanto no aspecto comercial ou de longo prazo. Isso, historicamente, é mais a cargo da confederação. Então, para trazer para vocês, né, em termos de negócio, quando a CBV vai estipular, por exemplo, quanto cobrar por uma propriedade da Superliga, nós não somos consultados. Vai vender o name right por X. O departamento interno da CBV determina quanto isso vale, baseado, obviamente, em relatórios, em aspectos comerciais de retorno, etc., e vai ao mercado tentar vender. Quem tenta vender a Superliga também é a CBV, não há algo específico da Superliga, né? Então, eu acho que quando o Henrique traz, o Anderson fala desse novo momento, é porque
a gente acredita que está esgotado esse modelo de dividir a atenção com outros produtos da confederação, de fazer parte, né, do vôlei como um todo, e a gente conseguir realmente fazer com que a Superliga seja um produto único, exclusivo, que tenha atenção exclusiva durante o ano inteiro, né? Então, pessoas dedicadas a ela, a parte comercial dedicada a ela, para que a gente possa dar esse novo passo, né? Então, de venda de direitos, de venda de patrocínio, de outros negócios, de novos investimentos. Quem pôde acompanhar o jogo ontem no Ibirapuera viu um grande espetáculo, né? Uma grande produção de evento, um grande espetáculo sendo entregue, mas ainda não é a realidade de todos os ginásios, de todos os jogos. Quer dizer, como é que a gente dá um passo para que isso seja recorrente, né? Durante as 300 partidas que acontecem por ano da Superliga. Então, eu te diria que a expectativa, talvez, com a nova liga, seja que sim, os clubes possam também participar de uma forma um pouco mais próxima desse novo modelo de gestão que está sendo concebido agora, tá, Gui? Até para pensar, talvez, no futuro, né, com esse novo modelo, a própria logística, né? Porque você tem não só um custo, mas também uma organização das viagens, dos atletas, tudo isso, e que talvez os clubes poderiam se dedicar mais à parte técnica também. Acho que em tudo, né? Vou virar ao contrário da tua pergunta, eu vou olhar como negócio. Faz sentido a concentração que a gente tem de times, por exemplo, em Minas e São Paulo, para um business que é nacional? Hoje a restrição para participar da Superliga é meramente técnica, né? Os clubes jogam a Superliga C, a Superliga B, os que ganham a vaga dentro da quadra ascendem para a Liga A, sem nenhuma outra restrição, olhar econômico, às vezes até algumas outras questões estruturais que podiam já estar na mesa, né, para permitir que alguém tivesse direito de participar. Vou usar o exemplo do Mirassol na Libertadores agora, veja, né, para o clube participar de uma competição internacional, ele tinha que cumprir certos pré-requisitos, senão ele não teria direito, por mais que esportivamente ele tivesse adquirido esse direito. No vôlei não é assim, a equipe simplesmente conquista e vai. Então, acho que tem uma série de olhares para isso que um novo olhar, uma nova liga, ela pode implementar e trazer. Bom, Daniel, você já acompanha vôlei há bastante tempo, né? O web vôlei. Qual que é o principal gargalo na sua visão que a Superliga precisa resolver atualmente para ser comparada aí às grandes ligas, inclusive do exterior? Guilherme, bom dia, Eric, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Como o Henrique falou no início, sem querer entregar a idade, eu comecei a cobrir vôlei no Lance em 2000. Então, eu quase estive presente em todas as coberturas de Superliga. Com webvôlei, um pouco menos de tempo, já são quase 10 anos de webvôlei. E hoje, o que eu percebo é que o mundo veio ao Brasil, há algum tempo atrás, sugar tudo de bom que o vôlei brasileiro tinha, principalmente para levar para lá e fazer com que as seleções pudessem encarar aquela grande geração do Bernardo, iniciando ali em 2000, que dominou durante uma década o vôlei mundial. Eu acho que hoje a Superliga vai fazer um caminho inverso. A Superliga vai ter que beber lá fora um pouco do que está sendo feito nas ligas que já existem na Itália, na Polônia, no Japão, liga mais nova nos Estados Unidos, e talvez buscar um formato que não é único. As ligas elas são completamente diferentes mundo afora. E fazer isso no Brasil, com a nossa dimensão continental, é muito complicado. Então, assim, olhar para fora, entender o que está sendo feito e o que é possível trazer para chegar nesse ponto dessa nova fase da Superliga ser realmente uma fase diferente. Eu acho que a Superliga ela entregou o que ela pôde entregar durante muito tempo e entregou muito bem. Qual é o próximo passo? O próximo passo é muito importante. E o passo de uma nova Superliga, eu não tenho a menor dúvida que ele impactará também nas seleções. Porque a gente vai ter que falar aqui de construção de categorias de base, que é um gargalo que a gente vem percebendo com o tempo, que é preciso olhar com carinho. Esse tempo que a CBV, em tese, não terá com a Superliga, ela vai poder olhar para outros gargalos para que essa nova liga ajude nesse crescimento e nessa consolidação do Brasil, sempre num patamar muito alto mundo afora. Agora, aí para todos aqui do painel, né? Não tem como a gente não olhar, pensando um modelo de negócio, a gente não olhar para o futebol, como o Anderson já mencionou. E aí a gente tem experiências múltiplas no futebol, com ou sem investidor, mas, de maneira geral, com problemas, né? Com rachaduras, digamos assim. Como é que o vôlei, né, vocês, vivendo do negócio vôlei, entendem essa entrada de um investidor nesse cenário? Henrique, vamos começar por você. Bom, vamos lá.
Claro que a gente já vem conduzindo um estudo, né, para entender, fazendo um grande benchmarking do que existe, não só no voleibol, mas também no futebol, para que a gente possa ter alguns aprendizados importantes e a gente não erre naquilo que a gente for determinar em relação ao modelo societário futuro, né, e o modelo de negócios da nova Superliga. Existem ali, basicamente, 3 tipos de modelo de formação societária. O primeiro seria uma SPE, uma sociedade de propósito específico, onde você teria a CBV e um investidor como sócios, e a gente transferindo, a Confederação Brasileira de Vôlei, transferindo todos os direitos de marketing, mídia e comercial para essa empresa. Todos os modelos têm prós e contras, mas esse em específico agrada ao mercado, agrada à confederação, mas não agrada os clubes, porque a participação dos clubes ela ficaria muito restrita, como o próprio Maroni já salientou. Esse é o modelo que a Federação Internacional adotou para a criação da Volleyball World, que basicamente explora comercialmente em todos os sentidos, seja de patrocínio, seja de direitos de transmissão, direitos de dados, etc. A VNL, que é a Liga das Nações, e o campeonato de praia, o circuito mundial de vôlei de praia, o Beach Pro Tour. O segundo modelo que a gente tem disponível seria um modelo associativo, que é o caso das ligas da NBB, por exemplo, da LFU, da Libra, etc. Esse modelo associativo ele pode ou não ter um investidor envolvido, né, que é o nosso caso no futebol, que a gente vem vendo ali, vem assistindo aí e procurando aprender com o que está acontecendo por ali. Nesse caso específico, é um modelo que, eventualmente, agrada aos clubes, agrada a CBV, mas não necessariamente agrada ao investidor. Por quê? E aí está a diferença. O que a gente tem visto é um olhar muito mais ainda muito mais individual em relação às suas necessidades dos clubes, né? Necessidades, expectativas, interesses, e muito menos em relação ao produto liga em si. O produto tem ficado em segundo plano ainda nessas discussões. E aí a gente não consegue enxergar um equilíbrio em relação ao que está sendo proposto enquanto negócio. Uma liga é negócio, não é só a parte técnica, não é só a parte, aquela parte que aparece, né, ao longo do tempo e fez com que nós chegássemos esportivamente onde chegamos. Então, esse é o segundo modelo, o modelo de associação. E um terceiro modelo, que é o que a gente está discutindo aqui mais aprofundadamente com a Comissão de Clubes, é um modelo de consórcio, onde você pode ter a CBV ainda como proprietária principal da Liga, lembrando que a CBV ela é formada pelos seus stakeholders, que são clubes, atletas e federações. Tá? Então, poderíamos ter a CBV individualmente, entrando nesse consórcio, poderíamos ter a CBV associada a um investidor nesse consórcio e todos os clubes participando organicamente dele. Esse modelo é um modelo que nos parece mais simples por conta do fato de não ter a necessidade absoluta da gente mexer demais na estrutura, sobretudo quando a gente fala de acesso e descenso. A gente poderia ter, considerando que nós teríamos a nova Superliga, as duas séries, né, a Série A e a Série B, esse é um outro ponto de discussão, porque quando você vai para uma liga americana, por exemplo, você tem lá as franquias, né? Você não tem a Série B. A Série B seria uma série de draft, onde você faz ali a maturação daqueles atletas e você pesca esses jogadores para as principais franquias e não tem descenso. É só aqueles clubes que formam aquele bloco. No nosso caso, no modelo de consórcio, a gente teria essa coisa acontecendo organicamente, de uma forma mais fluida. Então, esse é o momento de discussão do ponto de partida, que é o modelo societário. Como é que nós vamos nos organizar para essa nova fase que nós estamos nos propondo a viver? Depois disso, nós vamos discutir, e é claro que esse modelo de consórcio, se nós chegarmos à conclusão de que ele é o melhor para o voleibol brasileiro, tem acordo de acionistas lá dentro, né, e tem a formação dos conselhos, tem a participação efetiva de cada parte, da CBV, dos clubes e do próprio investidor. Então, tudo isso precisa ser discutido, não é algo muito simples, muito trivial. Por isso, nós temos, inclusive, uma assessoria jurídica com muita experiência
para poder nos ajudar na melhor tomada de decisão. Uma vez definida essa questão do modelo societário, que inclui governança, que inclui um monte de outros aspectos, nós vamos definir o modelo de negócio. Para os clubes. Para nós, o que a gente busca, não só a questão, como o Fernando disse, de uma participação maior nas decisões, mas, obviamente, a gente pensando na sustentabilidade do negócio, né? Então, óbvio, quando você fala que hoje nós dependemos praticamente 90% ou 95% dos clubes depende de patrocínios, e quando você consegue que a gente vire sócios e a gente, como empresa, a gente dê lucro e que, com isso, a gente tenha mais novas fontes de receitas, obviamente, é onde a gente quer estar nesse filão, porque a gente quer ter mais investimento, não só na estrutura do clube, mas na formação, como o Daniel disse, na formação, na revelação de novos jogadores. Hoje, o meu time, o Vôlei Guarulhos, ele, pelo 2º ano consecutivo, foi o atleta revelação da Superliga. E por que isso? Porque eu ainda não consigo brigar de igual para igual com o Fernando aqui do meu lado na questão de orçamento. Então, eles têm muito mais, obviamente que ele tem muito mais tempo de vida, mas então eu dou mais chances de ter aquele atleta que ainda não explodiu, ainda não teve o protagonismo para pôr em quadra, para aí sim ele conseguir pôr todo o potencial. Foi o caso do Brian esse ano, que foi o maior pontuador da Superliga, sem nunca ter pisado efetivamente jogando uma Superliga. Então, mas dito tudo isso, cada clube tem a sua característica. Quando eu deixo de ser um rival do Vôlei Renata e passo a ser um sócio do Vôlei Renata fora de quadra, nós vamos trabalhar, o sócio da CBV, nós vamos trabalhar como um todo para o crescimento do voleibol e, obviamente, para o crescimento de novas receitas, para a sustentabilidade do negócio. Então, é por isso que a gente está olhando essa nova Superliga com esse olhar. Então, obviamente, o investidor vai ser bem-vindo, obviamente, todo esse contexto de como a gente fazer a parte societária, como o Henrique falou, mas, no fundo, nós estamos crescendo como um todo, né? Todo o voleibol nacional crescendo e desaguando aí para todos e, obviamente, para o principal ativo de um clube, que é o atleta, né? Gui, falando do futebol, eu não imagino, e sinceramente acho que não é um caminho haver qualquer tipo de ruptura, rachadura, é uma convergência, né, de interesses da CBV, dos clubes, num único caminho. A gente não tem tamanho, não tem interesse comercial para dividir, né? Então, isso que você comentou do futebol, de ter, teoricamente, 2 grupos formados, dentro dos grupos, né? Enfim, quer dizer, eu acho que esse caminho não pertence a nós, é um caminho de comunhão. É óbvio que é difícil, num primeiro momento, você conseguir atender todos os interesses, como o Henrique colocou. Você tem a confederação, que obviamente vai ter o olhar dela sobre esse produto e a importância dele para ela. Então, é óbvio que a CBV não quer abrir mão do que a Superliga representa para ela hoje. Ela tem que convergir uma nova maneira de gerir isso e de fazer parte sem prejudicar, né, o que isso traz para ela de bom. Dentro dos clubes, você tem no cenário nacional uma origem muito heterogênea dos clubes. Então, você tem clubes sociais, como Praia Clube, Minas Tênis Clube, Pinheiros, eles têm, naturalmente, uma forma de aderir e participar e gerir suas equipes dentro da Superliga. Você tem equipes que são basicamente geridas por prefeituras. Você tem equipes que as empresas gerem. Então, ontem jogamos a final contra o Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro é um clube gerido pelo Sada, por uma empresa, né, de transportes chamada Sada. Você tem o modelo do Vôlei Renata, que é uma empresa privada que gere um clube esportivo de vôlei. Você tem clubes que têm parcerias com o poder público, outros não. Então, os interesses são muito variados, né? Então, chegar também no modelo comum a todos é algo que, como o Henrique disse, precisa de estudo, de conversa, de modelos, de amadurecimento, entender quais são os caminhos que, de fato, congreguem a todos. O Anderson falou dessa ideia, que eu acho que é uma das principais hoje para todos os clubes em comum, de você gerar novas possibilidades de receitas, né? De fato, o esporte olímpico, não vou nem falar do vôlei,
é muito dependente de patrocínio, né? Então você tem a sua principal fonte de receita ligada a patrocínio. É possível explorar outras? Bilheteria, junto com match day, junto com licenciamento, junto com direitos de transmissão. Mas na hora que você pega proporcionalmente todas essas outras, o valor que você consegue arrecadar com isso para o tamanho do business é muito pequeno quando você tem o futebol ali que faz isso de uma forma mais fatiada, né? Uma pizza mais dividida. No esporte olímpico você não tem isso, né? Hoje, por exemplo, o contrato de transmissão da Superliga é negociado pela CBV, a Globo é a detentora atual, é um contrato macro que tem Superliga, vôlei de praia, amistosos de seleção dentro, a remuneração ela é uma remuneração única por um quadriênio, enfim, então é algo que é diferente do futebol, que, né, movimenta ali um valor enorme. E talvez a Liga tenha essa capacidade de poder melhorar, né, essa exploração comercial de direitos, de patrocínio, etc. Então, eu vejo que é um caminho juntos, eu não enxergo a construção separada. Já houveram tentativas, né, ou já houve tentativas de montar uma liga independente da CBV, eu fiz fazer esse movimento algumas vezes durante esses 30 anos, e isso nunca prosperou, exatamente porque é muito difícil, sem a força de todos, a gente conseguir fazer um produto relevante. E tem uma coisa, me parece, antes do Daniel falar, que também, por exemplo, o Henrique mencionou você ter ligas como ligas do exterior, nos Estados Unidos, você tem uma faixa ali de desenvolvimento, como a D-League da NBA, e depois você tem a NBA. E essas ligas também que já chegaram num ponto em que a liga vai além do esporte, fala muito de lifestyle, então você vê desde de produtos licenciados e aí começam a desembarcar no Brasil, por exemplo, onde você tem um público que consome. Isso é muito desafiador para fazer para um público interno, onde você tem uma predominância tão grande pelo futebol, não? Conseguir trazer o vôlei para o lifestyle. Com certeza, Gui. A gente tem que entender que o esporte olímpico, né, e aí o vôlei é a principal modalidade de interesse dos brasileiros em audiência, mas a gente ainda tem um abismo para poder, de fato, ser relevante, né, e aí ter consumo, etc. Então, eu não gosto de fazer comparação do esporte brasileiro com o americano, por exemplo, porque a importância do esporte em geral na vida do americano, por uma série de questões, até de acesso e oportunidade de prática na infância, isso conecta ele depois com o consumo na vida adulta, enfim. E assim comunidade também, né, Maroni? Então, assim, aqui pertencimento. A gente teria esse papel de até desenvolver o mais acesso da prática esportiva em geral para a nossa população. Isso em geral, a Mônica falou bem aqui da Globo. A gente às vezes vive numa bolha, né? A maior parte das pessoas talvez nessa tiveram possibilidade de praticar esporte quando crianças, iam num clube, na escola, fazer. A maior parte da população brasileira não tem isso. O vôlei, por exemplo, é uma modalidade difícil de entender a regra e a prática. Ela é antinatural, você tem que dar uma manchete, juntar as mãos, dar um toque na bola, cada um só toca uma vez na bola. Muita gente, quando foi criança, não pôde praticar. E você fazer essas pessoas consumirem hoje, então o nosso mercado também é limitado nesse sentido, né? E você tem, como o Henrique falou, esse senso de comunidade. Em função do patrocínio, você tem times que despontam por 2, 3 anos e depois esses times mingam na cidade, no interior, por exemplo, tirando o eixo São Paulo-Minas, por exemplo, né? Isso aí, Gui, é um ponto importantíssimo que está sendo avaliado, inclusive, nesse modelo de negócio futuro, que nós vamos ter que chancelar, né? Por exemplo, a obrigação dos clubes em ter um trabalho na base, de preferência ter um trabalho social também na sua região, na sua área. Isso é importantíssimo. Esse olhar, a gente retomar, voltar com esse olhar de baixo para cima, né? Acho que isso é algo que se perdeu um pouco ao longo do tempo. Eu vivo Superliga há 30 anos, né, aos 33 anos, como eu tinha mencionado no início, e eu via um trabalho mais bem estruturado, mais organizado, acontecendo de uma forma mais permanente no passado do que acontece hoje. Então, o Vôlei Renata, por exemplo, é um clube que é um exemplo disso, faz o trabalho na comunidade, tem as equipes de base, o Guarulhos também caminhando nesse mesmo sentido. Você tem algumas iniciativas extremamente bem feitas e com essa visão que nós precisamos para a construção de qualquer coisa que nós estejamos falando diferente do que existe hoje. Tá? Então, isso é um aspecto muito importante. O vôlei é praticado no Brasil por cerca de 14 milhões de pessoas.
Ele é o segundo esporte no país entre os homens e o primeiro entre as mulheres. E existem estudos que dizem que metade da nossa população, portanto, mais de 100 milhões de pessoas, tem algum envolvimento com o vôlei, tem algum tipo de consumo do vôlei ao longo da vida. Então, como é que a gente explora isso melhor? Como é que a gente rentabiliza isso melhor para o desenvolvimento da nossa modalidade? A gente está absolutamente bem posicionado, mas agora, talvez, mais do que nunca, com muitas alternativas de entretenimento, né, e mesmo no ambiente esportivo, né, um ambiente esportivo que muda de perfil, por exemplo, o e-games, é uma realidade. Então, você tem uma juventude, né, a geração Z, olhando para o e-games. O e-games é uma peça importante da nossa modalidade, para que a gente possa fazer com que esse jovem tenha um acesso ao vôlei, não necessariamente à prática, como o Maroni colocou. É um esporte difícil de se praticar. A questão, né, da coordenação motora, né, aquele processo todo para a criança, as regras, o movimento o tempo inteiro, né, saltando, inclusive. Não é um esporte fácil e a criança precisa, desde cedo, se apaixonar por aquilo. Na minha época, né, fui atleta profissional, etc., comecei lá atrás, jogando com 13 anos, 12, 13 anos, tinha voleibol forte em todas as escolas. Hoje em dia, a gente não tem nem mais a obrigatoriedade da educação física nas escolas. Então, tudo isso pesa e a gente precisa observar. Voltando para o Daniel, a gente falando ainda de modelo de negócio, você mencionou, né, de repente, a CBV precisar olhar um pouco para fora também, né, um movimento contrário do que tinha sido feito até aqui. E o Japão vem se colocando aí com uma meta audaciosa de se tornar uma grande liga mundial. Queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. O Japão é talvez um desses últimos países que chegaram com uma ideia de transformar o seu voleibol de clubes em um produto muito maior do que eles têm hoje. E com uma meta muito ambiciosa. Quando você lança uma liga e diz que o meu objetivo é ser a maior liga do mundo até 2030, é uma coisa que ela espanta inicialmente. Porque se a gente não está falando de um tempo muito longo para que você consiga ultrapassar a Itália, a Polônia, o Brasil, a Turquia ou outras grandes ligas por aí. E eles desenvolveram esse projeto em 23, lançaram em 24, tiveram uma primeira temporada e logo antes da segunda temporada eles já lançaram uma atualização do modelo de negócio. Então dá para entender o quanto eles estão vendo possibilidade de fazer esse movimento acontecer. E os profissionais brasileiros que lá estão já conseguiram... os feedbacks são dos melhores possíveis. A organização é muito boa, o pilar não é só esportivo, o pilar é muito a comunidade também. E eles sabem muito bem esse ponto que o Henrique tocou, da concorrência que hoje o jovem jogador tem com as telas, com as possibilidades de fazer outras coisas. E tem uma coisa interessante, eu tive a oportunidade de uma vez de apresentar para a CBV e fiz uma pergunta com o Radamés presente, se eles conseguiam adivinhar qual era a aba do webvôlei que tinha mais acessos espontâneos durante uma temporada. E aí você vai pensar em Superliga, Seleção Brasileira, vôlei internacional, todos eles são muito relevantes. Mas a busca maior é sobre peneiras. Por quê? Porque o Brasil deixou de, primeiro, promover peneiras, clubes formadores deixaram de existir. Hoje, os clubes que fazem isso são exceções, e acho que essas exceções elas têm que ser louvadas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem um time na Superliga. O Rio Grande do Sul revelou centenas de jogadores, chegou a ter 5, 6 times em edições de Superliga, e hoje você não tem um time do Rio Grande do Sul dentro de uma Liga Nacional de elite. Então, eu acho que tem tanta coisa que se passa num processo como esse, que a gente tem que entender as nossas características muito diferentes do Japão, da Itália, da Polônia e dos Estados Unidos, mas buscar o que eles estão conseguindo fazer de positivo num processo muito curto de tempo, e acho que ser tão ambicioso quanto. Eu não consigo imaginar o vôlei brasileiro com as conquistas que as seleções têm. E acho que essas conquistas ajudam até hoje a gente estar aqui, né? Porque a gente sabe que existe o vôlei seleção e o vôlei clubes. São mundos muito diferentes. Como esses mundos podem falar melhor? Maroni estava numa final ontem com 5 campeões olímpicos em quadra. Você não acha isso também em grandes ligas. A gente tem que aplaudir o que está acontecendo aqui e entender quais são os outros pontos que a gente não consegue mais fazer.
E acho que essas ligas internacionais, com suas diferentes características. Os Estados Unidos tem uma liga hoje feminina lançada há 2 temporadas com 6 times e um processo de expansão. Dá para se pegar alguma coisa dali? Não sei. Lá o processo é diferente. O atleta é contratado pela liga, não é contratado pelo clube. Então, assim, tem tantas possibilidades. Né? Vem da universidade, inclusive. E esse caso é uma liga profissional só feminina. Na Itália, você tem uma liga diferente no masculino e no feminino. Então, assim, é um mundo de possibilidades. E o que dessas possibilidades, todos eles podem trazer para a gente manter essa Superliga. Manter não, né? Essa Superliga tem que ir para um outro patamar de forma urgente. Você falou da seleção, eu queria explorar um pouquinho isso com o Henrique. De que maneira esse projeto da nova Superliga e a seleção se conversam, divergem ou convergem, e depois explorar com todos vocês um pouco sobre o papel dos atletas nessa proposta de nova formulação. O que eu acho que tem uma convergência absoluta, né? Mas não somente a questão da Superliga, que passa por esse investimento na base, por exemplo. Os clubes terem como premissa esse investimento. É preciso ser feito. Né? Você tem muitos clubes formadores, principalmente os mais tradicionais, Pinheiros, o Minas, o Tijuca, enfim, que sempre tiveram categorias de base, permanecem tendo e, eventualmente, tem uma equipe que está disputando lá a elite, né? A série principal. O ponto principal é o seguinte, a gente tem o câmbio que joga contra a gente, esse é um problema, então a gente tem um êxodo das nossas principais estrelas, né, daqueles que surgem, e dos protagonistas do espetáculo. Isso já é uma realidade completamente diferente. Quando a gente vai lá na primeira década da Superliga, na década de 90, poucos jogavam fora, o mercado japonês consumia. Eu mesmo tive uma proposta para jogar na Panasonic na época, eu era o jogador mais mediano do que de ponta, mas mesmo estando ali, participando das seleções de base, etc., e você não tinha, era uma realidade completamente diferente, não tinha agentes, por exemplo, na nossa época. A gente negociava, o atleta negociava, era o teu pai ajudando, ou o teu tio, etc. E a realidade hoje é completamente diferente. A gente, como o Bortoleto falou, a gente, no final do dia, acabou perdendo muito espaço, né, até do ponto de vista de organização e de produto, e a gente precisa dar esse passo além, por conta de vários fatores, né? Então, eu acho que a questão da participação dos clubes que vão formar nas suas categorias de base as seleções dos estados, né, para jogar o Campeonato Brasileiro de Seleções ou o Campeonato Brasileiro de Interclubes, que vão municiar, né, fornecer esses atletas para as categorias de base do Brasil, seja o Sub-17, seja o Sub-19 ou o Sub-21, é extremamente importante. Então, tem essa conexão direta, né, e eu estou falando das seleções que começam lá de baixo, não estou nem falando da principal, porque a gente precisa fazer esse dever de casa, precisa revisar tudo isso, fazer uma atualização em relação a essas práticas, essas políticas, mas também, em paralelo, e já é um movimento que nós estamos fazendo na própria CBV, muito por conta da minha visão e de como eu entendo, né, que a gente precisa organizar ou reorganizar o vôlei, e também com a anuência do presidente Radamés Latari, de começar, por exemplo, a distribuir, né, e licenciar método de ensino do vôlei e marca, por meio de um projeto de escolinhas que nasce de uma maneira muito mais simples, né, mas que pode entrar em qualquer escola, em qualquer clube, em qualquer condomínio, em qualquer associação de bairro, qualquer coisa, né, onde se possa praticar o voleibol de uma maneira que a gente começa a monitorar. Então, são 14 milhões de praticantes hoje, mas onde eles estão? Que escolas são essas que oferecem o vôlei? Quem são essa base, né, de praticantes ali, mas que também pode ser o fã, que eventualmente não é o praticante, mas que se torna o consumidor. Então, é um processo muito mais complexo que a gente precisa tá mergulhando e se aprofundando para que a gente saia dali com o fortalecimento das nossas seleções, mas a partir da seleção sub-17, para poder chegar na principal com condições da gente ter gerações após gerações, como tivemos aí nos últimos 30 anos. Então, milhares de gerações, milhares de grandes jogadores, e que a gente começou a exportar, e aí, nesse caso, especificamente, esse é um problema que a gente tem, que o câmbio joga muito contra a gente, é 5 contra 1, na realidade. Então, mas, pensando nesse novo formato da Liga, um dos itens importantes é o investimento
nesses atletas, né? Tanto ali desde a base, mas também na retenção deles, para que a gente possa, e parte do investimento que será feito, por qualquer que seja o grupo escolhido, de estar conosco, vai olhar para isso também. Em relação às escolinhas, antes de passar a palavra para vocês, até porque até aqui me parece que parte do movimento feito foi a criação de escolinhas ligadas a marcas pessoais, ou de ex-atletas, técnico, enfim. Talvez isso trazendo para a CBV, para os clubes que já agora sócios, né, na discussão ou consorciados nessa discussão da nova Superliga, talvez traga uma outra dinâmica também, né? Saindo da marca pessoal. Agora, falando para os clubes e pensando nos atletas, a nova Superliga, tem uma questão para o atleta também, que é uma instabilidade dele pensar a carreira dele, né? Diferente de você pegar um garoto hoje de 15, 16 anos, que queira estudar administração ou jornalismo na SPM, você vai fazer alguma projeção para a sua carreira. Para um atleta é diferente, talvez possa soar mais instável em algum momento. Esse novo modelo traria mais estabilidade, não tanto para o atleta consolidado, que esse já se consolidou, mas para aquele que está em formação e vai chegar à elite? Eu acho que só fazer um comentário antes para pegar o gancho do que o Henrique e vocês estavam falando, de conexão dos clubes com a seleção brasileira, né? Eu acho que eu tenho agora um exemplo prático, né? Eu acabei de falar do Brian, que ganhou como o melhor oposto em revelação da Superliga. Ele foi convocado para a seleção brasileira principal agora. Então, eu acho que quando o Henrique fala dessa conexão dos clubes investirem na base, mas não é só a base, porque eu não formei o Brian, mas eu dei oportunidade, o Vôlei Guarulhos, deu oportunidade dele mostrar o trabalho até então, e isso faz a conexão de revelar esses talentos ou mostrar os talentos para ser aproveitados na seleção principal. Então, ela é muito mais até do que só a formação. Eu tenho 500 crianças hoje lá fazendo projeto de iniciação esportiva. Se vão sair um ou dois, é muito difícil, o funil é muito, muito curto. Mas ele sempre vai existir essa conexão dos clubes revelarem atletas ou possibilidades daquele cara que ele teve o despertar assim do auge dele mais tardio, mas foi perante ao clube que ele conseguiu mostrar esse talento e chegar na seleção. Então, sempre vai ter essa conexão. Entrando um pouco mais sobre falar de atleta, o atleta é o principal ativo do clube e, consequentemente, da liga. Tem que ser assim, tem que ser tratado dessa forma. Eu acho que tem muito mais segurança quanto mais o clube tiver essa sustentabilidade, estrutura e tudo que possa investir no negócio, na Superliga. Obviamente que o principal que vai receber isso é o próprio atleta, porque ele vai ter muito mais fôlego para um clube investir tanto na parte de recuperação, fisioterapia, e que hoje a gente já investe e consegue ter na prática isso, né? Quanto mais você investir nisso, mais você consegue ter menos lesões ou colocar o potencial desse atleta dentro de quadra. Então, acho que ele, automaticamente, não só a questão salarial, eu estou falando econômico, mas com um clube mais estruturado, tendo mais dinheiro para investir, obviamente que esse atleta, esse principal ativo, ele vai estar mais fortalecido e ele vai presenciar, ele vai participar dessa construção. Então, acho que a CBV ela tem já esse olhar de pegar o ídolo, né? Pegar aquele que ganhou e como o Bortoleto falou, nós hoje somos uma coisa, nós não somos o segundo esporte à toa. O brasileiro adora vencer e o voleibol sempre foi muito vencedor. Então é por isso que nós temos essa gama de tantos fãs de voleibol. Mas eu acho que quanto mais você fortalecer essa história, mais você ter sustentabilidade, mais essa participação do atleta, você vai crescer. Obviamente, se eles sentarem um dia na minha cadeira ou na do Fernando, pode ter certeza que nunca mais eles vão xingar a gente das dificuldades que a gente tem como gestão de gerir um clube. Mas, obviamente, eles são o nosso principal pilar.
Gui, eu acho assim, vou dividir a resposta por áreas, né? Eu acho que uma liga mais consolidada, que tenha mais estrutura, que possa ter um nível melhor e uma certeza melhor de como acontece de uma forma genérica, porque obviamente você tem os clubes que têm uma estrutura hoje melhor e outros pior. Então, quanto mais igual isso for, obviamente dá para o atleta essa certeza de que ele vai ter um mercado mais evoluído, mais equilibrado e com mais estrutura, que ele possa, independente do clube que ele esteja, né, se desenvolver melhor. A gente faz lá no Vôlei Renata o Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-21 há muitos anos. Todos os anos a gente tem jogadores dessas categorias convocados para as seleções brasileiras da idade. É um projeto que, por definição nossa, ele tem espaço para os jovens dentro do elenco adulto. A gente tinha esse ano 10 adultos e 6 garotos da base no elenco principal. Para o ano que vem a gente está promovendo alguns jogadores, inclusive primeiro ano de adulto, a serem protagonistas do time adulto. Então eu tenho muita tranquilidade para falar desse processo. Categorias de base é um funil muito estreito, né? Você tem lá vários que vão praticando e vão chegando, e conforme vai indo para o Sub-19, Sub-21, poucos vão ficando porque você vai extrair os melhores daquela idade e poucos acabam subindo. Então eu olho que por esse lado da liga estar mais estruturada, dá mais capacidade desses garotos se desenvolverem, poderem ter esse tempo de maturação e também não quererem sair tão rápido, que eu acho que hoje é o problema que a gente encontra, né? Os jovens talentos que se destacam, eles têm ido embora muito cedo, porque a nossa liga está num nível distante, porque o câmbio, por vezes, faz com que uma oferta econômica também venha de fora muito rápido. Então você pega, por exemplo, o Darlan, que é um fenômeno do ponto de vista da conexão dele com os jovens, né? Eu tive a oportunidade de jogar as últimas 3 finais de Superliga com o Vôlei Renata, há 3 anos atrás, né? A primeira dessas foi contra o SESI, em Recife. Quando o Darlan foi anunciado no ginásio, o ginásio veio abaixo. É uma coisa assim, impressionante como ele se conecta com o torcedor brasileiro, como ele virou hoje, dessa nova geração, a principal referência com a camisa da seleção brasileira. E eu tenho no meu time a referência anterior, que é o Bruninho. Onde eu vou com o Bruninho no Brasil, o ginásio aplaude, seja a torcida adversária aplaude quando ele é anunciado, né? A gente tem esse lado de um jogador um pouco mais velho. Mas eu acho que o principal de ter uma liga mais forte, com mais investimento, com mais recurso, é essa primeira de reter um pouco mais os talentos aqui, né? A segunda é poder também trazer estrangeiros de um certo nível para cá. Hoje, o feminino investe até um pouco mais em estrangeiros do que o masculino, é mais difícil um jogador de primeira prateleira ou até de segunda prateleira do vôlei mundial vir jogar na nossa liga. Tem a questão econômica, obviamente, é difícil competir com os salários principais do que o Japão paga hoje, a Polônia paga hoje, a Turquia paga hoje, a Itália. Para esses principais jogadores do mundo, é muito difícil você pegar um titular da seleção francesa, da seleção italiana, da seleção japonesa, polonesa e conseguir trazer para jogar no teu time no Brasil. É muito difícil. Então, por esse lado, criar um produto mais atrativo com jogadores jovens brasileiros maturando um pouco mais aqui, alguns bons estrangeiros, vai fazer o produto ficar melhor. E eu acho que aí também é um mercado para os atletas que acaba favorecendo a eles, sabe? Isso acende, eu acho, uma outra reflexão. Será que não valia a pena a gente ter a Liga de Desenvolvimento? A Série B, por exemplo, se tornar essa Liga de Desenvolvimento, de draft? Porque, na verdade, assim, no final do dia, o atleta tem que jogar. Se ele não joga, a gente vai desperdiçando o seu talento ao longo do tempo. Então, essa é uma outra reflexão importante na formação da nova Liga. Gui, só um ponto. O Henrique fala em reflexão. A Superliga acaba de terminar, né? Semana passada o feminino, essa semana o masculino, e os 2 melhores jogadores são atletas de 39 e 40 anos. Eu acho que a Superliga ela precisa, para ser mais representativa, mostrar que ela também não é só o lugar onde talvez os veteranos voltem para encerrar a carreira. Ela tem que ter esses outros atletas de um nível superior e que tenham a possibilidade de chegar aqui e falar: opa, isso aqui é legal, a estrutura é bacana, o Brasil é muito legal, o público é fantástico, a estrutura melhorou, eu quero ficar aqui mais tempo. Não só ser o lugar onde os atletas brasileiros vão voltar em algum momento para falar assim: agora deu a minha trajetória internacional, eu volto para o Brasil para, daqui a alguns anos, parar de jogar. Tem um elemento, acho, também social, sociológico, digamos, né? Que é você entender que o produto de fora vai ser melhor. Então, esse atleta talvez também já comece uma carreira e comece a despontar pensando
claro, financeiramente, mas também de ter essa experiência de você viver fora, porque em outro momento do mundo a gente era um discurso meio comum no Brasil como um todo, né? Se você puder estudar fora, vai estudar fora. Se você puder jogar fora, vai jogar fora. Tem esse desafio além do câmbio também, né? E assim, a gente tem uma nova geração surgindo, né? Talvez o masculino sofra um pouco mais do que o feminino, ainda já para esse ciclo de Los Angeles, né? Pensando também em 32. Mas, por exemplo, a gente tem um Darlan, que realmente o Maroni falou, é um fenômeno, né? E jogou muito a primeira temporada na Itália. Assim, ele não sentiu praticamente nada em relação à adaptação de estar num país diferente. Naquele nível, foi um dos principais jogadores e já se transferiu, e aí por questões mais econômicas, para a Turquia, né? Mas, por outro lado, a gente tem um super de um talento, talvez o maior dessa geração nova que vem chegando, que é Arthur Bento, por exemplo, que foi para a Itália e jogou muito pouco. E aí eu acho que o atleta também precisa avaliar isso melhor. Claro que a nossa liga, né, os nossos clubes precisam dar as melhores condições sempre para que ele possa permanecer para esse período de maturação que é fundamental na hora que ele chega num ambiente internacional de alto nível e possa representar o Brasil à altura do Brasil, em termos de voleibol. Estava conversando até com o Lucão sobre isso ontem, né? Anteontem, antes da final. E é uma realidade que a gente está vivendo. Tem outros surgindo, né? Outros atletas surgindo, mas esses atletas precisam jogar. Uma questão que você mencionou, Daniel, no site, né? Essa pergunta de o que as pessoas estão mais buscando lá, a peneira. Isso talvez revela o cara que vai buscar peneira porque ele já é conectado com o vôlei, né? Então, talvez ele vai lá, vai numa mídia segmentada, ele quer saber o que ele quer jogar, ele quer se colocar. Mas como também trabalhar nessas narrativas digitais que a gente está vivendo hoje, o vôlei como um ativo, né? A narrativa também ser um ativo, não só o atleta, mas transformar a narrativa como ativo. Há caminhos para isso no Brasil? Eu acho que isso é inevitável, né? Se a gente for falar do esporte como um todo, esse caminho, quem não está trilhando já ficou para trás. Se você ainda acha que você não está nesse ponto, esquece. Eu venho do mundo analógico, né? Trabalhei com o Eric no jornal. A gente fala com os nossos filhos hoje, eles nunca pegaram numa folha, suja a mão. Então, assim, o mundo mudou. Mas hoje você consegue... muita gente não gosta da palavra influência. Eu não gosto de usar esse tema para generalizar. Mas é um mundo novo que chegou para ficar. Tem atleta que eu já ouvi lá atrás, na época que a Caras era eu quero sair na Caras, eu não quero falar com o veículo de esporte. Hoje, tem atleta que prefere falar dos produtos de maquiagem que ela usa, mas ela não quer falar sobre tática. Então, assim, você tem espaço para que essas novas narrativas atinjam um público diferente. E eu acho que esse público do vôlei, a gente acabou de falar aqui com o Sport TV. O Sport TV transmite a Superliga há 33 anos. O Sport TV ajudou a construir a Superliga que ela é hoje. O Sport TV ele continuará, talvez, sendo sempre um parceiro do vôlei nacional. Outras mídias chegaram, outros players chegaram, outras formas de você usar esse storytelling chegaram. Eu acho que tudo isso acompanha uma nova liga. Essa nova liga, quando a gente olha para o exterior, você vê jogos transmitidos no TikTok, você vê jogos exclusivos numa plataforma específica. Então, acho que esse mundo veio para ficar. E acho que essa nova geração que vai consumir vôlei, ela vai ter que ter isso à disposição dela, porque ela nunca pegou no jornal, e talvez ela nunca queira ligar na TV Globo, porque a TV Globo passa 2 jogos de clubes por temporada. Então, ela tem que ter esse acesso, e o vôlei tem que acompanhar esses novos caminhos, porque o surf está fazendo, o skate está fazendo, e esse público jovem está migrando para esportes como esse que eu citei. E no basquete você tem, por exemplo, franquias internacionais abrindo canais no Instagram aqui, né? Então, isso mostra o quanto a narrativa acaba dominando mesmo. Para os clubes, como tem sido essa vida digital? É uma transformação, é como o Dani falou. O Vôlei Renata tem 16 anos de vida, né? A cada 3, 4 anos, as estratégias todas que você tinha para conversar com o teu público, para levar as pessoas para o ginásio. Outro dia estava participando de um fórum parecido e eu anunciei no Facebook para poder lotar ginásio, eu fiz anúncio em rádio, eu usei carro de som, visitei escola. Hoje, você comunica no Instagram, basicamente.
O Vôlei Renata tem a felicidade hoje de ter 100% dos jogos no Taquaral sold out. A gente esgota ingressos todos os jogos. Então, isso por si só já mostra, né, toda essa evolução. E é óbvio que hoje a gente dá... Eu tenho uma equipe de comunicação, o Dani lá de Campinas conhece, eu tenho hoje 3 profissionais focados em produzir conteúdo do Vôlei Renata nas diferentes plataformas, com diferentes linguagens, fazendo o Bruninho, que é um atleta de 40 anos, poder interagir com os nossos fãs, assim como o Adriano, que hoje é um jogador de 23 para 24 anos, com outra pegada, e contar essa linguagem dos mais jovens, dos meia-idade, dos mais velhos, e conversar com todos eles, né? Então, óbvio que isso é algo inerente ao nosso trabalho, a gente tem que estar muito atento. É valioso, é precificado. Os nossos patrocinadores se interessam por isso também, né, Gui? Então, é o que o Dani falou, não tem como ficar para trás. Ontem mesmo, na final da Superliga, eu ainda não vi o resultado, mas a GE.TV estava lá, com uma produção totalmente independente do Sport TV, da Globo. Essas 3 plataformas, por exemplo, ontem estavam na final da Superliga, cada uma com a sua linguagem, cada uma de um jeito, cada uma, obviamente, conversando com o seu público. Então, isso é o mundo atual também para nós no vôlei. Quem não fizer, não fica para trás, não tem jeito, né? Eu tenho na prática, ontem eu estive com a minha filha, tem 15 anos, lá na final, e obviamente que o olhar dela, graças a Deus, ela gosta muito mais de vôlei feminino, então ela corneta muito mais o Luiz Omar do que eu, então ela gosta mais do vôlei feminino, mas ela sempre dá os palpites, e aí você vai vendo os insights, né, dessa nova geração, de ter o acesso ali, porque, na visão dela, aquele evento que ela teve hoje, o resultado da quadra lá era a cereja do bolo. Ela já tinha consumido tanta experiência, desde o momento que ela chegou lá no Ibirapuera, desde a ativação de medir qual o tamanho que ela salta e qual um jogador profissional salta, qual é a atividade que ela teve de uniforme, de camisas, de a interatividade com todas as marcas patrocinadoras que estavam envolvidas lá. Quando ela foi consumir o voleibol, efetivamente, ela já não estava tão dependente daquele resultado, porque ela já veio consumindo já virou fã do voleibol, independente do que aconteceu lá dentro da quadra. Então, acho que isso também já está sendo praticado. A gente sempre fala, né? A NBA faz isso, a NFL. Cara, quem esteve ontem no Ibirapuera pode comprovar o que eu estou te falando, que não deve nada nessa questão de ativação e de organização e de público que esteve presente para um jogo efetivamente de voleibol de final de Superliga. O Daniel estava lá nas duas, né? E caso curioso, a Patrícia estava rodando o Ibirapuera antes do jogo, e ela flagrou o Bernardinho tirando uma foto com o totem do Bruninho. Então você imagina quantas fotos ele tem com o filho, mas ele tirou com o totem. Então, acho que esse tipo de ativação... E o patrocinador agradece, né, Dani? O Renato agradece. E o Maroni está aqui, ele também foi, além de ser finalista, ele é também organizador do evento final, então fez com excelência. Mas eu acho que isso a gente está replicando, cada um na sua maneira, dentro dos clubes, dentro dos nossos jogos, e, obviamente, com a chegada da Liga, uma das questões que, quando você fala de ter mais investimentos, não é só para contratar atleta, não é só para ter, vou atrás de trazer o Darlan de volta, mas é para efetivamente entregar para o público o que a gente teve ontem no Ibirapuera. É entregar de volta para as marcas que estão envolvidas todo esse retorno que a minha filha foi impactada ontem, além do voleibol em específico. Vou te contar uma coisa que eu já ouvi aqui em sala de aula, tá? Você falou das mulheres, das meninas, né? As meninas comentando de uma atleta. Ela é muito diva. E aí eu achando que ela estava falando da parte técnica da atleta, e não era. É porque a atleta fez uma maquiagem, não sei das quantas. Então tem um outro consumo, efetivamente, que vai além só do esporte, né? Essa coisa do lifestyle, acho que ela é... A Rosa Maria, por exemplo, ela já entendeu isso, né? Ela tem uma linha de maquiagem, de produtos de beleza para as meninas. Eu acho que a gente realmente está num nível muito alto em termos de organização, e estando em São Paulo sempre entrega tudo, né? E aqui faço uma menção honrosa aos nossos parceiros, a ESM, que nos ajudou em toda a produção,
de um verdadeiro espetáculo que começa muito cedo, né? Um jogo às 10 horas, aberto na Globo, e, na verdade, também faço um agradecimento especial a você, Marcelo, tudo aquilo que a gente vem conversando e trabalhando junto. O Marcelo está aí ainda. O Marcelo está ali ainda. GTV também. E, assim, foi uma super produção da Globo nos 2 jogos. Acho que 25 câmeras, né, Marcelo? Mais drone, mais não sei o quê. Enfim, um mini estúdio, a GE transmitindo ao vivo lá, com a sua própria linguagem, com o seu público, a GE.TV, né? A Globo aberta, com aquela grua. Eu nunca vi uma produção tão grande num evento esportivo aqui no Brasil. Então, realmente, foram 2 partidas finais grandiosíssimas, onde a gente teve uma experiência completa. A jornada do nosso consumidor ela foi absolutamente completa, desde o pré-jogo, durante o jogo e no pós-jogo. A nossa loja lá, o Volley Shop com a Volt, vendendo muito, né, como sempre. Aliás, uma outra menção à própria Volt, uma aposta que nós fizemos, e que está dando muito certo, onde a CBV acaba participando muito mais no impulsionamento das vendas do que daquele valor de direitos garantido pelo fornecimento de material esportivo. O Volley Shop é uma realidade hoje, tanto no e-commerce como nos eventos que a gente está presente, na praia e na quadra. Só para vocês terem ideia, a gente completou agora em março 1 ano dessa parceria e nós vendemos 50 mil peças. Para vôlei, para um esporte... Isso porque também não houve capacidade ainda maior da empresa fazer o fornecimento que precisa, e é um fornecimento grande de peças para seleções brasileiras, etc. E também produzir aquilo para o varejo. Esse ano a gente vai ter várias novidades. A próxima linha, a próxima coleção, né, das camisas de jogo da seleção, a amarela, a branca e a azul, serão lançadas no dia 26. Nós já jogamos com ela na VNL, mas haverão outras camisas comemorativas ao longo desse ano também. Então, tudo isso acaba envolvendo, né, e embalando o espetáculo como um todo, de uma forma mais ampla, e onde a gente chama isso de Volley Show. Ali é, de fato, o Volley Show, e você tem uma experiência absolutamente completa que vai muito além do jogo. Olha os amarelinhos ali, ó. Acabou o tempo. Eles chegaram ali já indicando que o tempo acabou. É porque, na verdade, a gente está próximo da Copa do Mundo, né? E a Nike é uma das apoiadoras aqui, né, Eric? Né, George? Mas a gente está mandando para vocês aqui no dia 26 o kit da seleção de vôlei. Bom, eu queria agradecer vocês 4. Já fazer um convite. Aqui no curso de jornalismo, a gente todo semestre faz um painel para discutir a cobertura de um esporte para além do futebol. Eles chegam todos querendo muito futebol, a gente trata esse assunto, é claro, mas queremos também que a cobertura esportiva se estenda além. O semestre passado foi basquete, esse semestre foi futebol americano, semestre que vem, então, pode ser vôlei. Estão convidados a voltar para falar sobre cobertura e tudo isso. Muito obrigado a vocês.